Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 6, Shiur número 15. Hoje, Bezat Hashem, a gente vai terminar o capítulo sobre Safek Brachot Leakel. Então, a gente está na Alachá número 15. Então, fala a Alachá o seguinte, que apesar de que toda a regra, a gente falou, Safek Brachot Leakel contra o Shulchan Aruch, Safek Brachot Leakel contra a maioria dos poskim, etc., como a gente falou que a gente vai muito atrás dessa regra de Safek Brachot Leakel, contra os Fake, contra a maioria dos poskim, contra o Shulchan Aruch e tudo, mas está escrito na Halachá, assim o Trumat Hadeshen traz, que quando tem um costume de se fazer a Brachá, contra o costume a gente não fala a regra Safek Brachot Leakel. Isso ele fala, quando o costume é assim, a gente não fala Safek Brachot Leakel contra o Minhag. Porém, e aqui é importante abrir um parênteses, o que se chama um minhag? Se um rabino começou a falar, e aí durante, na sua sinagoga, ele mandou fazer a brachá. E aí, durante 10, 15 anos, todas as pessoas foram atrás da orientação desse rabino, e por isso todo mundo fala a brachá. Isso não é um costume. Você olha para a esquerda e para a direita, eu vejo o que as pessoas falam, isso não é considerado costume. Um costume é um costume que já vem desde antigamente, desde a época dos Geonim ou dos Rishonim, que eles instituíram num certo lugar que se faça a brachá, conforme uma das opiniões que manda fazer a brachá, já que o costume é assim, não se fala contra isso, Safek Brachot Lakel, e eles podem permanecer com o costume que eles tinham, já que eles costumaram já desde geração em geração a fazer essa brachá, então a gente não fala Safek Brachot Lakel contra esse costume. Agora, se é um costume que não é um costume tão enraizado como a gente falou antes, aí a gente volta para a regra que sim, é Safek Brachot Lakel e precisa parar de fazer a brachá. A não ser que é, quando é um costume localizado, pequeno, de algum posek que orientou na sua Keilah de fazer de certa maneira, e a Keilah seguiu o posek, então fala que se o costume deles era de fazer a brachá, conforme a opinião do Shulchan Aruch. Como a gente estudou atrás, tem machlokes nos poskim, se eu falo Safek Brachot Lakel contra o Shulchan Aruch ou não. O Hidá atrás que muitos poskim falam que se o Shulchan Aruch manda fazer a brachá, eu posso fazer a brachá. Que ali a gente tinha falado que, apesar de que o Hidá, na conclusão dele, fala que o correto é não fazer a brachá e pegar a regra de Safek Brachot Lakel mesmo contra o Shulchan Aruch, ali quem faz conforme a opinião do Shulchan Aruch tem onde se apoiar. Então, se tem um lugar onde eles tinham o costume de fazer conforme a opinião do Shulchan Aruch, que aqui é dúvida se ele precisa largar o costume ou não, então, mesmo que era um costume mais localizado e mais recente, não então enraizado assim, nesse caso a gente fala, eles podem continuar com o costume deles, já que eles estão apoiados com a opinião do Shulchan Aruch, e como a gente trouxe o Hidá atrás, que muitos poskim falam que a opinião do Shulchan Aruch é mais forte do que a regra de Safek Brachot. Agora a gente vai entrar a última alachá aqui. E a alachá fala, olha, da mesma maneira que a gente tem essa regra de Safek Brachot Lakel para garantir não fazer a proibição de brachá levatalá, assim também a gente tem essa regra em relação ao amém, que tem uma proibição de responder o amém sozinho, sem terem feito uma brachá. Se a pessoa responde amém não sobre o que é considerado uma brachá, isso é chamado um amém yetomá. Então, o Chas Shalom também é um pecado muito grave. E por isso, do mesmo jeito que tem a regra de Safek Brachot Lakel, em relação ao amém, também tem a regra de não responder na dúvida, não se responde amém. E por isso, se eu tenho um lugar, se tem dúvida se pode fazer a brachá ou não, e alguém foi lá e fez essa brachá, o correto é a pessoa não responder amém. E aí aqui a gente vai trazer alguns casos que ele traz, se um sefaradi escuta uma brachá que os sefaradim não fazem, mas os ashkenazim fazem. Eu estou usando esse exemplo bedavka porque como a gente falou no começo, essa regra de Safek Brachot Lakel para
para os Sefaradim, ela é muito mais forte do que para os Ashkenazim. E por isso, muitas vezes, tem brachot que os Ashkenazim fazem e os Sefaradim não. Então, por isso, o caso acaba sendo muito em relação a isso, que normalmente os Sefaradim, por serem mais, como eu vou usar a palavra, paranoicos, né, que, como a gente falou, o Shulchan Aruch, você conforme o Rambam, que o Isur de Brachá Levatalá é um Isur da Torá, então por isso os Faradim levam muito mais ao extremo essa regra de Safek Brachot Lakel. E por isso é comum, tem algumas Brachot que os Ashkenazim costumam fazer e os Sefaradim não. Então se um Sefaradi ouvir uma Brachá de um Ashkenazi, por mais que o Ashkenazi está fazendo da maneira correta, seguindo os rabinos e o costume dos Ashkenazim, os Faradi não devem responder Amém. Depois a gente vai voltar um pouquinho sobre isso, mas só para explicar um pouco, que a ideia é, do mesmo jeito que a Brachá Levatalá é uma proibição grave, o Amém sozinho é uma proibição grave. Então, por isso, tem que tomar cuidado para não responder o Amém à toa. Tem algumas brachot, que, como a gente falou agora, que se o Ashkenazi fez uma brachá que eles costumam fazer, e que eles estão corretos em fazer, e os Faradi está escutando, de acordo com o Psak do Rav Ovadia, que é o que está aqui no livro, ele não responde Amém. É verdade que tem outros poskim que discutem com isso. O Rav Ben Zion Abba Shaul, ele escreve e fala, pode responder Amém. Por quê? Ele falou, já que a pessoa que está fazendo a brachá corretamente, quer dizer, ele está seguindo os rabinos dele. E se ele vai perguntar para os poskim o que fazer, eles vão falar, olha, segue os seus rabinos, faz a brachá. Já que a brachá que ele está fazendo é uma brachá boa, o amém é considerado um amém, ok? Porque o amém é que você está confirmando a brachá que ele fez. Ele está louvando a Kadosh Baruch Hu da maneira correta, e então por isso eu posso responder amém para o louvor dele. Essa é a opinião do Rav Ben Zion Abba Shaul. O Rav Ovadia discorda do Rav Ben Zion Abba Shaul, e ele argumenta o seguinte, ele fala assim, é verdade que o Ashkenazi que está fazendo a brachá, conforme os seus rabinos, está agindo da maneira correta. Mas, para mim, essa brachá é considerada uma brachá levatalá. E ele traz um exemplo. Quer dizer, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, que a gente vai falar. Mulheres que costumam fazer brachá nas mitzvot aseh shazman gramá. Quando elas vão fazer brachá no lulav, ou brachá na sukkah, brachá em outras mitzvot aseh que as mulheres estão isentas e que o costume dos Ashkenazim é conforme o Rabbeinu Tam, que fala que as mulheres fazem essas brachot, porque por mais que elas falam Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu, elas não têm obrigação de fazer essas brachot. Ele falou, o Asher Kideshanu é geral para todo o Am Yisrael. Então, mesmo que ela não tem obrigação, ela pode fazer a brachá. Esse é o costume dos Ashkenazim. E aí, por isso, a mulher vai fazer a mitzvah de Netilat Lulav, ela pode fazer a brachá. Ou a mulher vai comer na sukkah, ela pode fazer a brachá. Agora, de acordo com o costume do Sefaradim, as mulheres não fazem essa brachá. Por quê? O Rambam fala que, já que a brachá é Asher Kideshanu e a mulher não tem obrigação, como ela vai fazer essa brachá? É mentira ela falar, eu tenho o privilégio de fazer essa mitzvah, se ela não é obrigada. Está escrito, a gente fala no texto do Abraham Vetzivano, a gente foi ordenado, a mulher não foi ordenada. Então, por isso, de acordo com o Rambam, a mulher não pode fazer essa brachá. E aí, o costume dos Sfaradim, pelo menos a maioria dos Sfaradim, tem Sfaradim que costumam nisso conforme os Ashkenazim, mas o costume dos Sfaradim, conforme o Psak do Shulchan Aruch, é que as mulheres não fazem essa brachá. Porque, como o Rambam, que não pode fazer essa brachá. Agora, o Rav Ovadia, é verdade que o Ashkenazi, a mulher Ashkenazia que está fazendo a brachá, ela está fazendo correto. Ela perguntou para os rabinos dela, ela vai chegar no Shamayim, ninguém vai reclamar nada para ela. Mas, quando eu escuto essa brachá, e eu sigo o Rambam, para o Rambam, isso é uma brachá levatalá. Então, para mim, o amém que eu vou responder para essa brachá é considerado um amém yetomá. Porque para o Rambam, a brachá que ela fez é levatalá. Então, é verdade que ela, quando chegar no Shamayim, o costume que ela segue, isso está ok. Mas para mim e para os meus poskim, a brachá que ela fez é uma brachá levatalá, então por isso eu não posso responder amém. Outros exemplos de casos que a gente tem esse tipo de machloket, quando o Ashkenazi faz a brachá no tefilin de Rosh. Quer dizer, o costume dos Faradim é fazer a brachá só no tefilin de Yad, e
E com isso ele isenta ambos os filim, tanto o do braço quanto o da cabeça. Só os faradim só fazem a brachá no tefilim da cabeça quando eles interromperam entre um e outro. Mas normalmente eles fazem a brachá só no da mão. Os ashkenazim costumam todos os dias fazer brachá no tefilim da cabeça, mesmo que ele não interrompeu. Agora isso mas coloca nos poskim se é para fazer ou para não fazer. De acordo com os poskim faradim, isso é brachá levatalá. Por isso, se um ashkenazi fez essa brachá em voz alta, os faradi que ouviu não deve responder amém. Da mesma maneira, brachá no Halel em Rosh Chodesh, que o Halel em Rosh Chodesh é um costume. Agora, os Ashkenazim fazem brachá no Halel em Rosh Chodesh porque eles costumam, conforme a opinião do Tosfot, que é permitido fazer brachot em coisas que a gente faz por costume. E por isso, mesmo que o Halel no Rosh Chodesh é só um costume, os Ashkenazim fazem brachá. Os Sefaradim costumam, conforme o Rambam, que para costumes não se faz brachá. E por isso, de acordo com o Rambam, a brachá do Halel em Rosh Chodesh é brachá levatalá. Por isso, um Sfaradi que está no Minyan de Ashkenazim, e eles fizeram a brachá do Halel em Rosh Chodesh, ele não deve responder amém. Outros casos que tem essa mesma machloket é brachá nas outras Megilot. Então, Megilat Esther, tem mitzvah de ler, todo mundo concorda que faz brachá, etc. Mas as outras Megilot, Megilat Ruth, Megilat Echa, Shira Shirim, que tem costume de se ler Megilat Echa em Tisha B'Av, Shira Shirim, tem gente que costuma ler em Pesach, Megilat Ruth em Shavuot. Então, esses que a gente costuma ler, os Ashkenazim costumam fazer brachá ao ler essas Megilot. E aí os Sefaradim não. E aí a mesma coisa que o Halel. Então, um Sfaradi que escuta os Ashkenazim fazendo essa brachá não deve responder amém. Mais um caso é a brachá de Men Sheva. Arvit de Leil Shabbat. Todo Leil Shabbat, a gente costuma, depois de Arvit, faz uma brachá que é, entre aspas, como se fosse a Chazará da Amidah de Arvit. É um resumo da Amidah e ela entra como se fosse a Chazará. Mas o costume do Sefaradim é não fazer essa brachá na primeira noite de Pesach. Então, se ele está na primeira noite de Pesach, no Minyan Ashkenazi, onde que caiu, primeira noite de Pesach, que caiu no Shabbat, que é só no Leil Shabbat que tem essa brachá. Então, se ele está numa sinagoga Ashkenazi, nessa situação, e os Ashkenazim fazem essa brachá normalmente, então o Sefaradi deve evitar responder amém. Alguém perguntou para o Rav Ovadia o que fazer quando a pessoa está no Minyan Ashkenazi. Todo mundo responde amém. É meio indelicado você ficar em silêncio e não responder amém. E aí essa é uma solução que a gente pode usar em qualquer situação que você está na dúvida, você pode responder amém, não só quando ele está em público, etc. Que o Rav Ovadia fala, olha, quando você está ouvindo a brachá, começa a falar junto com ele, o pasuk, Baruch Adonai Leolam, amém ve amém. Que aí você pode falar o amém em voz alta, porque não é amém yetomá, porque você está falando ele dentro do contexto do pasuk. Ali estou falando um pasuk tem na Tfilá, tem em outros lugares, é um pasuk do Tanakh, então eu posso falar o pasuk, então eu falo Baruch Adonai Leolam, amém ve amém. Aí como eu falei o pasuk inteiro, não tem problema. E aí com isso eu consigo responder amém para as brachot que são duvidosas, sem entrar com nenhum problema. Então essa é uma solução que toda vez que eu tiver numa situação dessas, eu posso utilizar e com isso eu vou me salvar. Depois, discutiram os poskim, então isso é em relação ao amém. Depois a gente tem ainda a nota 27, que ainda fala uma halakha do amém, que tem a ver ali com o final da halakha que a gente ainda não falou, mas vou fechar o parênteses do amém. Isso é em relação ao amém. A gente falou, olha, do mesmo jeito que tem o isur de brachá levatalá, não é exatamente do mesmo jeito, porque o isur de brachá levatalá, a gente falou que tem poskim que falam que é deoraita, o isur de amém etomá não é deoraita, mas tem outras situações onde a gente fala o nome de Deus e machlok nos poskim, se isso é considerado como se fosse uma brachá ou não. Então, em relação ao zimun, quando tem o zimun, a gente fala, depois do Birkat Hamazon, zimun, mevarech, shachanu, mishelo, baruch, shachanu, etc. Ou quando tem 10 pessoas com Shem Hashem. Os poskim discutiram se isso é considerado igual Shem Shamayim à toa, e em casos em que há dúvida se é permitido fazer o zimun ou não, ou se é obrigatório fazer o zimun ou não,
se eu posso fazer o zimun ou se eu preciso falar safek brachot leakel. Então, o Pri Megadim fica na dúvida se eu preciso falar safek zimun lekula ou não, e ele não chega numa conclusão definitiva. Agora, de qualquer maneira, o Rav Ovadia traz que, por exemplo, tem uma machloket, e aí a diferença é ao contrário entre Sfaradim e Ashkenazim. O Rosh Hashanah fala que se eu tenho 9 pessoas que comeram pão e mais uma criança menor de bar mitzvah, mais de uma idade que ele já faz o Birkat Hamazon, já entende o que ele está fazendo, eu posso fazer zimun. Essa é a opinião do Shulchan Aruch. O lema, o costume dos Ashkenazim é que eu não aceito juntar crianças para completar o zimun. Como Bezat Hashem, a gente vai falar sobre isso quando a gente chegar nas leis de zimun. Mas então Rav Ovadia atrás que é permitido a gente fazer o zimun nessa situação de 9 mais 1, por mais que é machloket, eu não falo safek zimun lekula, pelo menos não contra o Shulchan Aruch. O Pri Megadim já ficou na dúvida se isso é considerado igual ao safek brachot lakel ou não. Ele não chegou a uma conclusão, mas pelo menos quando eu tenho o psak do Shulchan Aruch ao meu favor, então eu posso fazer o zimun. Tem uma coisa nos poskim também, se em relação ao barechu, se fala safek barechu lekula ou não. Por quê? O Rav Shlomo Kluger, do Shut, Aelef Lecha Shlomo, ele é um posek importante, viveu no século XIX. Ele traz que, quando a pessoa vai responder Barechu et Hashem Evorach, ou Baruch Hashem Evorach, ele está só louvando a Hashem. E por isso, não há problema de brachá levatalá assim. Essa é a opinião do Rav, do Aelef Lecha Shlomo. Porém, o Rav Ovadia Yosef traz que tem outros achronim que discutem com isso e falam que, já que eu estou citando o nome de Deus, e é fora de um contexto onde ele é necessário, isso também é proibido. E por isso, em casos em que é machloket, se faz barechu ou não, a gente também fala safek barechu lekula. Então, isso em relação, parênteses, a gente falou de zimun, falamos de barechu. Vamos voltar um pouquinho para o amém. Está escrito aqui, que apesar de que a gente falou que do mesmo jeito que tem safek brachot leakel contra em relação a brachot, também eu falo safek amen leakel. Porém, está escrito nos poskim que se eu tenho um sveika, por mais que em relação a brachot, a gente fala que mesmo com brachá, eu não falo para poder fazer brachá, sveika, duas dúvidas, e aí eu falo para poder fazer brachá, mas em relação a responder amém, dá para facilitar. Por isso, assim, quando a pessoa vai beber chá ou café, que a bebida é muito quente, e normalmente a pessoa não bebe a quantidade de chá ou café necessária para fazer brachá achroná, dentro do tempo que é necessário para fazer brachá achroná. Porque líquidos, normalmente a halakha é que você faz brachá achroná para líquidos quando você bebeu o shiur de Revit, que é 86 ml, no tempo de que leva para beber Revit, que é alguns poucos segundos. Precisa beber em 2 vezes, quer dizer, vira um pouquinho, respira e vira um pouquinho, poucos segundos ele precisa beber ali praticamente de uma vez, quer dizer, em 2 vezes com uma pequena pausa no meio. Então isso é o shiur para fazer brachá achroná. Então quando a pessoa vai beber água, outra coisa que é frio, é normal a pessoa beber dentro dessa quantidade. Quando a pessoa vai tomar chá ou café, é difícil ele beber esse shiur, e principalmente dentro desse tempo. Então por isso o costume dos faradim é não se faz brachá achroná para essas bebidas, já que ele não bebe dentro do tempo necessário para se fazer. Porém, os ashkenazim sim costumam fazer brachá achroná para essas bebidas. E por quê? Eles falam que bebidas que normalmente a pessoa costuma beber devagar, então se faz brachá achroná para elas, mesmo que ele não bebeu rápido do jeito que é. E aí, quer dizer, esse é o exemplo de chá e café, já que assim é a maneira correta, a maneira normal de se beber essa bebida,
então pode fazer brachá achroná desse jeito. Esse é o costume dos Ashkenazim. E aí quer dizer, ele precisa beber dentro de 6 minutos, mas aí ok. Normalmente é comum a pessoa beber chá ou café, quer dizer, tem que tomar cuidado, chá, café, às vezes a xícara é muito pequena, não tem o shur de revit na xícara inteira. Mas se um Ashkenazi beber o chá ou café na quantidade que ele vai fazer brachá achroná, posso responder amém para a brachá dele. Porque eu tenho aqui uns fakes feika. Qual é os fakes feika? Tem poskim que falam que o shur de líquidos é o mesmo de comidas, que é 6 minutos. Então, para todas as bebidas. Tem poskim que falam que é para todas as bebidas. A gente não costuma assim, mas tem uma opinião na Halachá que fala para todas as bebidas a medida de tempo é que dê achilat pras, o tempo da pessoa comer o meio pão da época da Gemara, que a gente fala hoje mais ou menos 6, 7 minutos. Então tem gente que fala para todas as bebidas isso. E tem o psag dos Ashkenazim que fala que, olha, todas as bebidas, não falamos isso, mas pelo menos nas bebidas em que é normal você beber devagar, sim se faz brachá achroná. Então, a gente em relação a brachot, fala safek brachot lakel, não faz brachá achroná. Mas se o Ashkenazi está fazendo brachá achroná, já que aqui eu tenho os figs feika para falar que a brachá dele é boa, por isso, nesse caso, sim se responde amém, apesar de ser machloket em relação a essa brachá, eu posso responder amém para a brachá dele. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.